Não quer dizer isso. Mas existem os sonhos dados por Deus e você vai saber que é de Deus. Por quê? Porque vai dizer uma coisa que vai acontecer e que acontece realmente. Então não vá pensar que é qualquer sonho, não é qualquer coisa que você ficou impressionado, de repente sonhou, né? Porque se você ficar impressionado com uma coisa, então provavelmente você vai sonhar com isso. Se você ficar desejando muito uma coisa, provavelmente você vai sonhar com isso. Se você assistiu aí um filme, de repente, né, cenas que chocaram você, de repente você vai sonhar com isso. Se você leu aí o livro do Apocalipse e de repente viu tanta coisa, tantas figuras, então você provavelmente vai sonhar com isso. Então, não quer dizer isso. Não é coisa que está guardada no seu subconsciente que vai produzir o sonho, que é o sonho de Deus. Mas existem os sonhos que vêm de Deus, são revelações. E pouquíssimas pessoas recebem esse tipo de revelação através de sonho. Vamos então à leitura bíblica em classe, que está em Gênesis 45, do versículo 1 ao versículo 8, que diz: Então José não se podia conter diante de todos que estavam com ele, e clamou: Fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Então aqui já é aí o final da história de José, onde ele se revela a seus irmãos, depois de ser enviado como prisioneiro, né, vendido como escravo ao Egito, depois de ter sofrido muito na prisão. Então agora Deus realiza o plano que tinha na vida do José, e realmente o sonho que José teve é realizado. O José realmente tinha visto, né, os feixes se dobrando diante dele, e agora são seus irmãos realmente estão ali se dobrando diante dele. E vai ver então seu pai, sua mãe, toda a sua família estando diante dele, como recebendo então a sua bênção. Quem vai cuidar do seu pai na velhice? Exatamente José, quem vai sustentar todas aquelas almas, 70 almas, né, ou 75 como queiram. Então essas almas, ou seja, essas pessoas serão cuidadas ali na terra de Gósen, sob a supervisão do José, que era governador do Egito. Então os sonhos estão aí cumpridos. Deus deu os sonhos e Deus cumpriu esses sonhos na vida de José. José teve a revelação de Deus sobre o seu futuro, cumpriu o que precisava ser cumprido, passou por grandes dificuldades para que o plano de Deus se cumprisse, mas, sendo escravo no Egito, se tornou um escravo que abençoava qualquer lugar em que ele estava. E, apesar de maltratado, apesar de perseguido, apesar de prisioneiro, ele era uma pessoa especial onde quer que ele estivesse. Ele era a bênção. Ele nunca deixou de ser fiel a Deus. Apesar de ser tentado, ele foi fiel a Deus.
perseverou na sua fé e na confiança em Deus, sabendo que existia um futuro e um futuro melhor. Então, no momento certo, na hora de Deus, José então foi reconhecido, foi colocado como o maior governador, o maior administrador do Egito, só tendo acima dele o próprio faraó. E aí então Deus traz agora o seu povo para que seja cuidado naquela terra, e ali eles se multiplicam. Chegou ali 70 pessoas. Quando saíram, é claro que saíram com muita gente do Egito também, mas saíram com quase 3 milhões de pessoas, que estava previsto, que foi falado para Abraão durante 400 anos no Egito, e depois sairiam como uma nação forte, uma nação poderosa. Então foi realmente o que aconteceu e a palavra de Deus se cumpriu, e agora então esse povo vão formar uma nação, a nação de Israel, e dessa nação que nasce Jesus Cristo, o nosso Salvador. A introdução aí diz o seguinte: veremos como Deus usou José para garantir a sobrevivência de Israel. Tudo começou com um sonho que no devido tempo fez-se realidade. Mas do sonho à realidade, o jovem hebreu viu-se reduzido à escravidão até ser exaltado como governador de toda a terra do Egito. José soube esperar com paciência. Quem tem sonhos dados por Deus não tem pressa. Sabe que tudo haverá de cumprir-se no tempo estabelecido pelo Eterno. Então nós vimos aí que existia um plano de Deus quanto ao seu povo. De vez em quando havia esse tempo terrível naquela região, uma seca terrível, e quando ia acontecer, o que Deus fez? Deus colocou o seu povo no local melhor que existia em toda a região. Então Deus preparou tudo, assim como para o nascimento de Jesus, Deus preparou tudo. Existia ali o governo romano, as estradas reais, o povo falava ali quase que uma mesma língua em toda parte, né? Então Deus preparou tudo para que Jesus chegasse na época certíssima. Assim também, agora Deus pega, escolhe José, dá a ele sonhos, né? E Deus vai providenciar para que José seja usado, então, para governar o Egito e levar seu povo para lá, seu povo ser preservado e crescer ali. E como eles cresceram na terra de Gósen, era separado dos egípcios. Não era lugar que os egípcios iam, passeavam por lá, nada disso, era separado. Então o povo cresceu muito, desenvolveu muito, uma região boa para se plantar, para se cuidar do gado. Então eles cresceram muito, desenvolveram muito ali e preservaram a sua cultura, preservaram a sua religião, que é muito mais importante. E quando saiu um povo separado para Deus, e um povo com o destino de trazer Jesus Cristo à existência aqui na terra. Então, foi todo um plano de Deus que foi realizado, e José foi usado como aí o principal para que esse plano fosse realizado. Era preciso que José passasse por muitas dificuldades, perseguições, por escravidão, né, por muitas coisas, mas ele perseverou, ele foi fiel e a recompensa veio. Ele foi então o governador de todo o Egito. Só acima dele, só Faraó. Então ele cuidava de tudo e ele organizou tudo e trouxe então a sua família e colocou no melhor da terra do Egito, que era a terra de Gósen. Era uma terra lá em cima, se você olhar no mapa, e dali era pertinho para Canaã. Não era longe, dali era fácil ir para Canaã. Não existia ali o canal de Suez como existe hoje. Esse canal de Suez foi feito explodindo ali, né, as pedras, a terra ali, fazendo um canal para os navios atravessarem. Mas nessa época não existia isso aí, isso era terra mesmo, podia passar a pé. Então era fácil vir lá de Canaã para a terra de Gósen e da terra de Gósen voltar para Canaã. Tudo foi preparado direitinho. Então vamos ver como é a nossa lição aí. Na parte 1 tem a história de José. Tópico 1, filho da afeição. Tópico 2, filho da decisão. Tópico 3, filho dos sonhos. Na parte número 2, um escravo chamado José. Tópico 1, o preço de um jovem. Tópico 2, a pureza de um jovem. Tópico 3, a prisão de um jovem.
Na parte 3 nós temos aí um lugar de refúgio para Israel. Tópico 1, o intérprete de sonhos. Tópico 2, um economista de excelência. Tópico 3, o salvador de seu povo. Então vamos ver na parte número 1 a história de José, filho da afeição. Tópico 1, filho da decisão. Tópico 2, filho dos sonhos. Tópico 3. Então diz assim: José era bisneto de Abraão, amigo de Deus. À semelhança de seu pai, Jacó, e do avô, Isaque, era um homem de profundas experiências com o Senhor. A seu modo, era um profeta e um especialista em sonhos. O tópico 1 diz então, filho da afeição. José era filho de Raquel, a esposa amada de Jacó, como você vê lá em Gênesis 29, 18, 20 e 30. Seu nascimento foi celebrado por sua mãe, Gênesis 30, 22 a 24. Em hebraico, José significa Jeová acrescenta. Então José era filho de Raquel, aquela esposa amada, desejada, aquela que Jacó trabalhou 14 anos por ela. Então ele era o filho desejadíssimo, tanto para Raquel como para Jacó. Era o fruto do amor desses dois. Jacó amava profundamente Raquel. Tanto é que a vida de Jacó depois da morte de Raquel piorou muito, começou a ter vários problemas. Jacó se entristeceu muito. E nós sabemos então que Jacó é filho de Isaque e Isaque filho de Abraão. Então olha só, o José era o quê? Bisneto de Abraão. Agora é importante nós entendermos o seguinte: para José, na sua cabeça, e para Deus também, o filho primogênito de Jacó era quem? Era exatamente José. Por quê? José foi enganado, colocaram outra mulher no lugar da sua esposa. Ele trabalhou 7 anos por Raquel, ele tratou tudo direitinho. Na hora de casar, no dia de casou, à noite, substituíram sua esposa, colocaram ali a Lia no lugar de Raquel. Então enganaram Jacó. Veja só. Então por direito, por concessão divina, por amor, então Jacó é casado com a Raquel. E o seu filho primogênito é José. Agora, se nós olharmos pelo lado normal, então, lado natural, humano, então vai dizer o quê? Ah, não, o filho mais velho é Rúben, que nasceu de Lia e tal. Mas veja só, isso aí é o filho do engano. Enganaram José. José não queria casar com Lia. E ele trabalhou pela sua esposa Raquel. Então, justo, na justiça realmente de Deus, José é filho de Jacó com Raquel e é o primogênito de Jacó. Por que falar sobre o primogênito? Porque o primogênito é o filho que tinha direito a metade da herança, ele que ia governar o seu lar, na falta do seu pai. Então ele tinha prioridades. E ele que tinha as bênçãos, as melhores bênçãos que o seu pai daria antes de morrer. Os outros herdariam bênçãos normais. Já esse filho primogênito herdaria as melhores bênçãos, as bênçãos superiores. E herdaria o quê? A comunhão com Deus também. E se nós olharmos aí para a história dessa família de onde Jesus nasceu, nós vamos ver que aí a bênção da primogenitura de vez em quando era mudada. Ao invés de um herdar, era o outro que herdava essa bênção. O próprio Jacó comprou esse direito de primogenitura do seu irmão Esaú. O irmão Esaú desprezou essa bênção, trocando por um prato de lentilha. E Jacó então comprou. Tem gente que pensa que Jacó enganou aí o Esaú para tomar dele a primogenitura. Não. Antes mesmo de Jacó nascer, Deus já tinha dito para sua mãe. Seu pai ali já tinha revelado, olha, o maior vai servir ao menor. Então aquele que nasceu por último
vai ter a bênção da primogenitura espiritual.